Você sabe o que é o relógio do juízo final? Já ouviu falar sobre ele? É sobre essas questões que pretendo comentar neste vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quase Tudo. Olha só, não é a primeira vez que falo sobre o relógio do juízo final, ou o relógio do fim do mundo. Por várias vezes falei que, quando se trata do fim do mundo, a ciência e a religião concordam, mesmo que apontando causas diferentes. E quando falo em religião nesse ponto, eu estou me referindo especificamente ao cristianismo e às profecias contidas na Bíblia Sagrada. Vários meios de comunicação divulgaram a notícia sobre os novos ajustes que os cientistas fizeram nos ponteiros do relógio do juízo final. Conforme diz o título dessa matéria, relógio do juízo final se aproxima do fim do mundo. E aqui no subtítulo, em letras pequenas, está escrito: medida feita por um comitê de cientistas levou em consideração o risco nuclear causado pela guerra na Ucrânia. E de acordo com essa outra matéria do jornal O Globo, a humanidade está mais perto do que nunca de uma destruição planetária. Ao menos é isso que indica o relógio do juízo final, que, simbolicamente, marca o quanto estamos próximos do fim dos tempos. Você já ouviu falar do relógio do Apocalipse? Ele foi criado por cientistas há mais de 75 anos. O objetivo? Chamar a atenção para as ameaças que podem destruir o nosso planeta. Os ponteiros do relógio são ajustados a cada ano. E a atualização que acabou de sair mostra que o mundo pode estar mais perto do fim do que a gente imagina. De acordo com um comunicado feito pelo presidente do Boletim dos Cientistas Atômicos, estamos vivendo em uma época de perigos sem precedentes. E o relógio do juízo final reflete essa realidade. 90 segundos para meia-noite é o mais próximo que o relógio já foi definido para esse horário. O relógio do juízo final foi criado em 1947. Vale destacar que o relógio do Apocalipse foi inventado por cientistas de várias áreas. O relógio do fim do mundo se tornou uma espécie de indicação simbólica do apocalipse que se aproxima. Veja, de acordo com as informações contidas no site do relógio do juízo final, quando o relógio do Apocalipse foi criado, o maior perigo para a humanidade veio das armas nucleares. Nesse ponto, vale lembrar que, em 1945, os Estados Unidos lançaram sua primeira bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. A partir daquele contexto, os cientistas perceberam que os Estados Unidos e a União Soviética estavam caminhando para uma corrida armamentista nuclear. O relógio do juízo final se moveu pela primeira vez em 1949. Nesse ano, a União Soviética testou a sua primeira bomba atômica. O relógio foi ajustado para 7 minutos para meia-noite. Com isso, o governo soviético entrava na disputa nuclear com os Estados Unidos. Começava então a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, hoje conhecida como Rússia. Os cientistas do relógio do juízo final analisam o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Veja, o relógio do juízo final não é uma ferramenta de previsão. Ou seja, os cientistas não estão prevendo o futuro. Em vez disso, eles analisam e estudam eventos que já ocorreram e tendências existentes. Os cientistas envolvidos com o relógio do juízo final criticam as políticas atuais sobre armas nucleares e mudanças climáticas. Essa crítica é porque essas políticas aumentam a possibilidade de autodestruição. Ou seja,
A guerra na Ucrânia, as mudanças climáticas e as pandemias que estão atingindo a humanidade são alguns exemplos dessa autodestruição. Cada uma dessas ameaças tem o potencial de destruir a civilização e tornar a Terra, em grande parte, inabitável pelos seres humanos. Sobre a guerra na Ucrânia, os cientistas avaliam que uma terceira guerra mundial pode acontecer. Vale destacar que as ameaças entre países estão aumentando. Veja, uma guerra com a utilização de armas nucleares poderia levar a humanidade para o apocalipse global. Um outro ponto são as mudanças climáticas que ameaçam a humanidade. A gente sabe que o clima no mundo tem se alterado rapidamente. Tempestades, secas e calor intenso são apenas alguns exemplos. A pandemia, por sua vez, se alastrou pelo mundo. A humanidade sofreu com um contágio que tirou a vida de milhões de pessoas. E ainda não posso esquecer outras possíveis causas do fim do mundo. Entre essas causas estão os supervulcões e os asteroides. Veja, nos anos de 2021 e 2022 tivemos grandes erupções de vulcões em vários países, mas uma das piores erupções foi a do vulcão Tonga. A explosão desse vulcão foi sentida em vários países. Para você ter uma ideia, gases tóxicos foram lançados a quilômetros de altura. E ainda provocou tsunamis em várias regiões. Outro vulcão, que é um grande perigo para a humanidade, é o vulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos. Veja, segundo geólogos e vulcanologistas, a erupção do vulcão de Yellowstone poderia provocar um inverno vulcânico. Um inverno que duraria anos, pois as gigantescas nuvens de gases e poeira cobriria toda a atmosfera. Seria a morte de milhões de pessoas. No caso de uma colisão de um grande asteroide com o nosso planeta, poderia provocar reações muito semelhantes à dos supervulcões. Uma dessas ameaças vinda do espaço seria o asteroide chamado de Apophis. No ano de 2029, esse asteroide vai passar muito próximo do nosso planeta. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que o maior perigo será no ano de 2036. Já não podemos negar, o fim deste mundo como conhecemos está muito próximo. Se por um lado a ciência tem demonstrado que isso pode acontecer, por outro lado, a Bíblia Sagrada nos revela os sinais do fim dos tempos. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o livro de Apocalipse são alguns exemplos que mostram as profecias do fim dos tempos. Como falei antes, mesmo que apontando causas diferentes, religião e ciência já concordam. O Apocalipse está próximo de acontecer. Os sinais do fim dos tempos estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. E agora eu peço um segundo do seu tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa o teu like. E para todos que já me seguem aqui no canal, peço que compartilhem esse vídeo. Isso vai ajudar para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos.